Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a intervenção nessa pitangueira e também mostrar para vocês a evolução que ela teve em mais ou menos 3 anos. Então, se você quer acompanhar, segue no vídeo. Paz, amigos, tudo bem? O meu nome é Michel Vivian e você está no canal SC Bonsai Terapia. Faz um bom tempo que eu gostaria de mostrar essa pitangueira para vocês, mas não tive a oportunidade, até porque eu estava aguardando ela ficar um pouco mais forte, né? E chegou o momento de fazer o vídeo de intervenção dessa pitangueira. Nós estamos no início de setembro e ela vem brotando bem, tá com bastante força, tá com bastante saúde, e eu resolvi então fazer um processo de refinamento nessa pitangueira. Ela já tá bem bacana, pessoal. Apesar de que fazem somente 3 anos que eu venho cultivando ela. Até o Ladoso falou sobre isso em alguns vídeos. Às vezes a gente pega um material que a gente olha e vê que é um material que não é de muita qualidade. Porém, isso não quer dizer que não vai dar um bonsai legal, não vai dar um bonsai bom. Porém, o trabalho vai ser maior. Quando eu coletei essa planta, ela tinha inúmeros defeitos, inúmeros galhos saindo para tudo que é lado, um emaranhado. Era muito feio. Um material que a maioria das pessoas poderia pegar e não ia coletar. Eu, por exemplo, quando essa pitanga foi coletada por um amigo meu, e ele deu para mim, eu nem queria ela, porque ela era muito feia, tá? Então, mas depois do tempo eu comecei a analisar, eu fiquei mais ou menos 1 ano sem mexer nela, só olhando. Pensava, o que eu vou fazer nessa planta para tentar salvar ela de alguma forma? E até que em um dia, olhando, eu vi um pequeno esboço, uma ideia, e em cima disso eu comecei a construir meu bonsai, e hoje ele está... posso dizer que já bem adiantado. Embora tenha muita coisa para fazer nele ainda, tem bastante coisa, ele já teve uma pequena evolução. Acredito que é uma evolução que vale a pena mostrar para vocês. O Gil vai colocar nesse momento agora aqui a imagem dessa pitanga quando eu fiz a coleta dela. Dá só uma olhadinha nessa pitanga. Bom, pessoal, olha só, então essa pitanga, ela era bem feia, cheia de galhos, cheia de defeitos, cicatrizes, mas mesmo assim eu não desisti, não joguei fora o material, não deixei de cultivar e trabalhar com ele. E hoje, após mais ou menos 3 anos e meio, eu tenho um material que já tem uma qualidade mais interessante, e por isso que eu venho compartilhar com vocês. Então hoje eu vou fazer uma seleção de galhos, vou fazer uma desfolha e mostrar para vocês como está a estrutura. Além de fazer esse processo de desfolha e seleção de galhos, eu acredito que a principal intenção desse vídeo é mostrar para vocês que dá para fazer um bom bonsai, um bonsai interessante, com materiais que a princípio a gente olha e fala, bah, não é um material bom. Porém a gente tem que ter paciência e criatividade. Alguns materiais, infelizmente, a gente tem que voltar lá no início, como a poda radical, e começar de novo. Outros a gente já consegue utilizar um pouco a estrutura de tronco. Outros a gente já utiliza estrutura de troncos e alguns galhos. Depende muito, né? Tem alguns materiais que a gente já coleta que já estão bem avançados, bem adiantados, mas tem alguns que precisam de bastante trabalho. E essa aqui, essa pitanga, embora parecesse que ela era muito feia e que não ia dar em nada, eu acredito que estou conseguindo fazer um bonsai legal com ela. Espero que vocês deixem no comentário aqui nesse vídeo o ponto de vista de vocês. Se vocês estão gostando desse bonsai, se agrada a vocês, se a evolução está interessante, ou se não está bom, continua uma planta que não é bonita. Pode colocar aí, todo comentário é válido e a gente pode conversar sobre isso depois. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma tesoura
eu vou fazer uma seleção de galhos. Eu fiquei com um pouco de receio de fazer essa seleção porque ela largou flores e ela iria frutificar. Mas tudo bem, no próximo ano ela vai frutificar ainda mais bonita, então eu vou nesse momento dar uma seleção fazer uma seleção de galhos nela. Também vou fazer uma desfolha e vocês vão conseguir enxergar um pouco melhor a estrutura dessa planta. Pessoal, uma característica bem interessante da pitangueira é que ela é uma nativa. Isso é algo bem legal, até porque as nativas elas possuem uma resistência bacana, né? Outro fator interessante, pessoal, ela brota muito bem, ela bifurca bem, é uma planta forte. Embora nós tenhamos que ter cuidado nas épocas de geada, aqui no sul principalmente, nós temos geadas que às vezes atingem, nós temos dias de inverno que às vezes atingem menos 3 graus e a geada acaba sendo bem agressiva. E então a gente tem que proteger as nossas pitangueiras de possíveis geadas, tá? Então é algo bem importante. Uma característica bem interessante da pitangueira é que ela tem um cheiro muito bom nas folhas. Não sei se vocês conhecem a pitanga, acredito que sim, porque a pitangueira é uma espécie que vocês vão encontrar praticamente em todo o Brasil, né? Mas algo bem interessante é que as folhas têm o cheiro da pitanga, né? Então é algo bem legal. Pessoal, enquanto eu vou fazendo aqui as podas, né, eu vou conversando com vocês um pouquinho. A intenção, como eu mostrei para vocês, é fazer uma seleção de galhos, uma desfolha e falar um pouquinho sobre a evolução dessa planta e mostrar para vocês como está a estrutura dela. Eu não vou fazer aramação hoje, tá, pessoal? Porque eu acredito que eu vou deixar para um outro momento. Vou esperar ela responder e num outro momento vou fazer uma aramação nela. Por enquanto eu vou fazer algumas intervenções mais rápidas, até para poder compartilhar com vocês e esse vídeo não ficar muito extenso. Mas voltando a falar então das pitangueiras. Aqui no sul, nós encontramos a pitanga com uma certa facilidade. Principalmente em beiras de rio, também em campos onde há gado, a gente também consegue, mas principalmente em beira de rio, porque acaba tendo como eu posso dizer, qual a palavra que eu vou utilizar? Ela se prolifera bastante através dos pássaros, né? Os pássaros se alimentam então das pitangas, acabam largando as sementes nas suas fezes, né? E acaba tendo bastante pitanga, né? Em locais onde tem água. Então é bem comum de achar em beiras de rio. Às vezes tem algumas beiras de rio que é cheio de pitanga. É claro que achar um bom material não é tão simples, né? Muitas vezes elas são retas, uma forma não tão interessante, não tem conicidade, isso aí é bem comum, né? Mas eu acredito que isso seja comum para todas as espécies, né? A gente precisa ser um pouco criterioso na hora de coletar. Embora, como eu mencionei antes, a gente pode coletar um material que não é tão interessante e mesmo assim dar um bonsai legal.
Bom, pessoal, olha só, já fiz uma redução aqui, já tirei um excesso de folhas. Olha só, como eu tinha mencionado para vocês, ela tem já algo bem encaminhado, né? Mas é claro, tem muita coisa ainda para fazer. Esse galho aqui eu vou ter que puxar mais para trás aqui, para abrir um pouco mais a frente, né? Eu perdi um galho que tinha aqui, mas não era um galho tão importante. Bom, mas já dá para conseguir enxergar um pouco melhor. Agora que eu fiz essa primeira seleção de galhos e reduzi um pouco mais, eu consigo enxergar um pouco melhor a estrutura. E agora então eu vou fazer mais um refinamento, uma nova seleção, para conseguir ser ainda um pouco mais preciso nesse refinamento. E é nesse momento que eu vou aproveitar, vou fazer a desfolha e já vou selecionar mais alguns galhos que antes eu deixei por dúvida, né? Agora eu consigo visualizar um pouco melhor e eu posso acabar eliminando eles com um pouco mais de segurança. Vamos lá. Pessoal, acabei não comentando com vocês, a pitangueira ela aceita muito bem a desfolha, tá? Então em épocas como aqui nós estamos nesse momento, que é a entrada da primavera, é bem tranquilo fazer uma desfolha na pitangueira, que vocês não precisam ter medo de perder a planta ou perder galhos, tá? É um momento bom, um momento tranquilo para fazer uma desfolha. É necessário ter cuidado para não fazer desfolhas talvez no inverno, mas nesse momento assim é bem de boa para fazer desfolha, então é tranquilo. A pitangueira ela também aceita bem a poda drástica, tá? Aquela poda radical, também no início da primavera, tá, pessoal? Não vão fazer a poda radical no outono ou no inverno, porque pode ser que vocês percam a planta, né? Isso não quer dizer que vocês vão perder, mas a chance de perder é um pouquinho maior. Então é interessante esperar, deixar a tua planta lá de molho, né? Guardada na bancada, até chegar o momento certo para fazer esses procedimentos. Às vezes a gente acaba perdendo plantas por ansiedade, né? A gente quer fazer logo, quer fazer no nosso tempo, mas não é o tempo da planta. Aí a gente vai, às vezes, perder um material de muita qualidade. Isso ocorre bastante com os transplantes, né, pessoal? Eu, principalmente, eu não sei vocês, mas eu perdi muita planta já por ter sido negligente no transplante. Aquele negócio de querer colocar logo num vaso de bonsai, num vaso pequeno, tirar muita raiz, é algo bem delicado. Eu hoje tento preservar bastante raízes, não gosto de tirar mais do que 1/3 das raízes, porque eu já perdi plantas fazendo intervenções onde eu tirava mais da metade das raízes, então aprendi da pior forma. Mesmo as pessoas falando, não tira tanta raiz, primeiro coloca no vaso maior, depois coloca no menor. A gente vai lá e tenta por si só, né? E acaba descobrindo da pior forma, perdendo a planta, né? Ou às vezes perdendo... Tem vezes que acaba não perdendo a planta, né? Mas acaba perdendo algum galho que é importante, né? Então é necessário respeitar o tempo da planta, as estações. Uma coisa que eu utilizo bastante, não sei se vocês utilizam, é as fases da lua. Eu gosto de fazer podas, desfolhas, quando a lua é crescente. Até essa semana, né, é uma semana de lua crescente, então eu sempre tento fazer as minhas intervenções nessa fase da lua. Tem pessoas que desconsideram isso
e por muito tempo eu desconsiderei, não fiz nenhum teste para ver se realmente funciona ou não, né? Ou se tem um resultado diferente, né? A gente atentar às fases da Lua. Mas algumas pessoas que eu conheço aqui falaram que tiveram melhores resultados com podas feitas na Lua crescente. Então eu também me ajustei para fazer todos os procedimentos nessa semana. Então a semana de Lua crescente é uma semana que eu faço bastante intervenções nos bonsais. Como não sei se vocês já viram, mas eu tenho bastante vídeos falando sobre cerâmica, né, vasos de bonsai. E então eu organizo o meu tempo para essa semana de lua crescente para fazer as intervenções nas minhas plantas, né? E as outras semanas que não são tão interessantes para poda, como a lua nova, eu acabo dando preferência para fazer outras atividades, como a produção de vasos artesanais. Eu nunca cheguei a falar aqui, comentar com os inscritos, mas a minha formação, eu sou administrador, eu sou mestre de administração. Por muito tempo trabalhei como professor na faculdade, mas dei um tempo agora porque era muita coisa, tinha muita coisa para fazer e eu acabei tendo que selecionar algumas atividades. E além de lecionar, eu tenho alguns empreendimentos aqui, sempre gostei de empreender. Então, um deles é o meu site, que o Gil vai colocar aqui, é scbonsaiterapia.com.br. Esse é um dos meus empreendimentos. Aí eu tenho bonsai, pré-bonsai, vasos de outros fabricantes, os meus vasos, ferramentas, acessórios, insumos. Também temos um estabelecimento aqui na região que é voltado para a parte de alimentos. Até pouco tempo tinha uma metalúrgica também, então eu sempre gostei de empreender. E eu comecei no bonsai como um hobby, mas hoje ele também se tornou uma fonte de renda, né? A fabricação dos vasos, a comercialização dos bonsais. Isso é um problema do empreendedor, é que ele não pode ter um hobby que ele transforma em negócio. Mas desde que esse negócio não tire o prazer do teu hobby, eu acho que vale a pena a gente também fazer o teu hobby gerar frutos financeiros, né? Eu acho que também vocês já devem ter percebido que eu sou cristão, né? Eu sempre começo os vídeos desejando paz do Senhor para vocês, e também é uma coisa que me enche de paz e alegria, além do bonsai, é o amor de Jesus. E se vocês ainda não tiveram a experiência do amor e a paz dele, eu recomendo que vocês busquem esse relacionamento, porque não tem como descrever, é incrível. Bom, mas vamos lá. Já falei bastante aqui, estou quase terminando essa folha. O Gil vai acelerar mais um pouquinho o vídeo aqui e daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Bom, pessoal, olha só, finalizei aqui a desfolha, já consigo enxergar bem melhor a estrutura. Aproveitei também para fazer uma seleção de galhos. Tem muito mais coisa ainda para ajustar nessa planta, porém eu não vou me precipitar também e vou esperar o próximo momento, né? Agora eu vou deixar ela brotar, ela vir melhor. Acredito que no início de janeiro, na segunda semana de janeiro, onde tem mais uma boa brotação, eu vou fazer uma nova desfolha, uma nova seleção de galhos, e aí sim eu vou fazer uma aramação e um posicionamento dessa planta, tá? Aqui ela tem uma madeira morta, pessoal. Eu sei que não fica muito interessante ter madeira morta assim com a cauda, uma frutífera,
porém eu tive que selar para essa madeira não apodrecer, né? Não queria botar uma pasta cicatrizante aqui, então futuramente eu talvez faça um oco aqui, vou tirar um pouco de madeira, né? Mas antes disso eu quero deixar ela ficar um pouco mais forte, um pouco melhor. Bom, pessoal, a intenção do vídeo era essa aqui, compartilhar com vocês um processo de desfolha, um processo de seleção de galhos, uma compactação e mostrar também para vocês que é possível de um material aparentemente ruim fazer um material bom, desde que vocês tenham paciência e criatividade. É claro que se vocês forem coletar, deem preferências para materiais de boa qualidade, vocês consigam visualizar um futuro bom para ele. Porém, se vocês ganharam uma planta, ou a planta está lá, você coletou quando não tinha talvez tanta experiência, não joga lá fora. Tenha paciência com ela e insista nela até você conseguir um bom material. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha auxiliado de alguma forma e agradeço novamente vocês por estarem acompanhando e já peço para que vocês, se gostaram do vídeo, compartilhem com os amigos, deixem um like, comentem que eu vou responder todos os comentários e acompanhem os próximos vídeos que daqui a alguns dias vai ter mais material aí, se Deus permitir que eu esteja aqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, esteja com todos vocês. Um grande abraço e até mais.